Como é que você chama? Que alegria, boa tarde, que alegria estar com vocês. Mais uma terça-feira, hoje 14 de maio, o mês está passando rápido, já estamos aí findando a primeira quinzena. Pois é, tardezinha com política. Sim, porque é necessário falar sobre o assunto. Já pensou se na mente de todos nós política fosse um assunto, além de essencial, prazeroso? Pois é, em cada esquina a gente encontraria pessoas falando sobre o assunto. E antes de começar efetivamente o programa, eu trouxe só uma reflexãozinha, 5 segundos, porque vamos falar sobre democracia nesse início. Democracia, olha a definição que a gente encontra, dá um Google aí, é fácil de achar. É um regime político em que os cidadãos, no aspecto dos direitos políticos, participam igualmente, diretamente ou através de representantes legais eleitos, né, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder de governança através do pleno direito de votar e de ser votado com eleições e apuração bem justa, né, bem transparente dos resultados. Pois é, e numa democracia, todos têm direito a votar e a se eleger, né? Se tiver legal com a lei. Mas, pensando nisso, quando a gente fala todos, a gente está falando delas também, das mulheres, gente, porque política é para as mulheres também. E se a gente for acompanhar aqui os resultados dentro da política, as cadeiras que a gente tem aqui no Brasil, elas não têm muita consonância com o número de mulheres. Segundo o censo demográfico de 2022, essa informação eu peguei no IBGE Educa Jovens, o Brasil tem 6 milhões de mulheres a mais. É uma triste notícia, gente. 6 milhões de mulheres a mais do que os homens. A população brasileira é composta por cerca de 104 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens, o que respectivamente corresponde a 5,5% e 40,8% da população. Pois é, e a gente tem essas mulheres no comando, na política, participando ativamente. Há que se pensar. E para conversar sobre estes e outros assuntos, para trazer a resolução destes e outros assuntos, a gente tem o... Conta comigo. Mais uma segunda-feira, uma terça-feira melhor, não é isso? E hoje uma terça-feira maravilhosa, por que não dizer assim, né? Com muito trabalho, de manhã Belo Horizonte, outra vez BH, não é isso? Almoço, depois do almoço, tive a satisfação, né? O prazer de receber a nossa grandes amigas, né, de Nova Lima e com história maravilhosa, sem dúvida nenhuma, né? E mais tarde um pouquinho também, foram tomar um café com queijinho da minha fazenda, só produz para mim, só fabrica para mim, não é isso? É pouquinha coisa, não é isso? E depois, logo em seguida, tive também a satisfação e o prazer de receber também a Ruth, mãe do Nicolas, e o pastor Edésio. Então, é uma tarde espetacular que nós tivemos nessa terça-feira, sem dúvida nenhuma, não é isso, Letícia? Com a Rose, com a Dai, que também estão conosco aqui. Tomaram um café lá no Vitor e já desceram para cá bem energizadas. Rose Aquino, empreendedora, presidente do PL Mulher em Nova Lima. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Presidente também do Rede Solidariedade de BH. Rede Solidária. Rede Solidária, eu errando aqui. Todo mundo me confunde. Rede Solidária de Belo Horizonte. Isso. Obrigada pela sua presença. E temos também, ao lado da Rose, gente, já vou revelar, elas são primas. Isso. Uma conhece a outra, ó, de muitos e muitos carnavais aí atrás. Dai Dias, obrigada pela sua presença. Dai Dias é empreendedora social de Belo Horizonte. Atuou como presidente do PL BH Mulher, né? E é pré-candidata a vereadora na nossa capital aí, parabéns. Grande desafio, né? Pré-candidata a vereadora de BH e a gente está aí para somar muita força e trazer mais mulheres para a política.
E no café hoje vocês gostaram lá de estar Só coisa boa. Delícia, delícia. Vou nem jantar hoje. Um beijão pro Rader, que fez tudo, suco natural, tudo maravilhoso, uma conversa à mesa muito boa, mas o que a gente quer saber agora é sobre a atuação de vocês, gente, porque assim, Nova Lima, até que realmente, se a gente for pensar, Nova Lima tem muitas mulheres engajadas em política, né? Mas muito ligadas à esquerda, que é, né? Nova Lima tem uma raiz aí de sindicalismo, né? Por causa da mineração, a CUT aqui em Nova Lima, a gente vê isso muito, mas a gente tem muita dificuldade, às vezes, de ter mulheres com pensamento de direita engajadas realmente em política, sabe? E aí a gente trouxe esses 2 exemplos aqui para trazer, para, né, mostrar para as pessoas que existe um caminho muito bonito e muito bacana a ser traçado pelas mulheres. Eu queria começar com você, Rose. Mas, Letícia, antes, eu acho que eu gostaria de dar apenas um... Eu esqueci, Pois é, Vitor. mas Meu isso é segundo, normal, hoje né? tem dica do Vitor. Olha, é só você elogiar que tem que pisar no pé dela aqui, tá vendo? Ela antecipa. Ele falou Não é isso? Esse aqui é o problema, não é isso? Então, é o que eu faço. Se Eu não estiver puxando a antecipei orelha tudo. constantemente, não tem jeito. Mas, pois bem, a primeira coisa, não podemos deixar de comentar aqui, infelizmente, a tragédia do Rio Grande do Sul, não é isso? É um negócio que é muito triste, né? É um negócio muito penoso, é um negócio assim que vai obrigar o país a tomar uma série de medidas, vamos dizer assim, de ajuda ao estado do Rio Grande do Sul. Por que isso, gente? Olha, gente, recuperar um estado não é fácil, não. A gente, quando teve, no meu caso, eu já tive problema com enchentes aqui, imagina só, foi uma luta, uma cidadezinha naquela época tinha 60 mil habitantes, 65 mil habitantes. Imagina um estado do Rio Grande do Sul, que é um dos grandes produtores de arroz, de trigo, não é isso? O comércio está praticamente todo ele paralisado, com certeza o estado deixa de arrecadar, os municípios também não deixam de arrecadar, não é isso? As indústrias com problemas seríssimos que afetou muitas e muitas famílias, milhares de famílias, não é isso? Muitas pessoas desabrigadas, o número de mortes também é um número enorme, não é isso? Pessoas que desaparecidas têm também um número muito grande, não é isso? Então é um negócio assim que se o governo tem obrigação, é que eu falo, tem que cortar aí, esse negócio de lei Rouanet, pelo amor de Deus, isso aí isso é vergonhoso, isso aí, claro, não é zerar não, nós temos que tirar aí realmente 15 bilhões de reais, que seja 8, que seja 2 ou 3 só, isso não é tão necessário, esses artistas podem sim viver sem isso por um período, agora que não pode essas famílias sem teto, não ter o teto, o governo para de fazer molecagem, essa que é a palavra certa, tem que ter muito corte sim, sem dúvida nenhuma, tem que desinchar a máquina pública, se for o caso, reduza os seus ministérios, como acontecia no governo anterior, então acho que é essa forma de resolver o problema, e não de aumentar mais impostos. Tem muita coisa para ser cortada, não é isso? Então o governo tem essa obrigação de fazer essas coisas para atender a demanda e os problemas seríssimos daquele estado tão importante na história do nosso querido país, sem dúvida nenhuma. Então aqui fica mais uma vez, né, as nossas preocupações e convocando as pessoas que participem, que ajudem, sem dúvida nenhuma, esse movimento de recuperação. Isso é muito importante. E que os políticos exijam, não é pedir não, exigir do governo federal, tá certo? Não é somente, vamos dizer assim, prorrogar o pagamento da dívida, não. Praticamente liquidar essa dívida, parte dessa dívida do Rio Grande do Sul, que eles não vão ter nunca condição de poder pagar o que estão devendo. É o caso de Minas Gerais também, é a mesma coisa. Então fica aí esse comentário meu de preocupação, né? E pedir a Deus que possa achar um caminho, uma luz e uma força para esses sulinos aí, para que possam realmente ter muita coragem para vencer essa etapa tão difícil da vida deles. Não é isso? Muito bem. Agradecer também à Sociedade Aurilândia, através do seu presidente, né? Que bairro maravilhoso, que foi o Bairro das Mães, né? E eu fui convidado, né? Muito bem. Chegando lá, como sempre, no salão de um bairro maravilhoso, tinha muita senhora, muita gente bonita, muita menina, muita moça, né? Eu dancei umas 30 vezes, mais ou menos. E, como sempre, me chamam de pé de valsa, mas não é tanto pé de valsa assim, não. Aqui a gente cansa também, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Mas parabéns à Aurilândia. Acho que é o único clube que está vivo em Nova Lima ainda até hoje. É tão triste isso, né? Acabou o Sendeal, acabou o Retiro, acabou
Morvero praticamente não tem conhecimento das festividades, o Nacional a mesma coisa, né? Mas a Aurilândia está aí toda semana praticamente, tem aí todo sábado, tem sempre um baile onde as pessoas já da terceira idade, ou até de pessoas mais novas, comparecem para poder me extravasar. Isso é muito importante. Vamos falar também da nossa passagem pelo Bar do Bicame. Olha, um cervejinho, um tira-gosto maravilhoso, né? Aquela menina que trabalha lá, Renata, que é lá do Mingu, poxa, que pico você tem, Renata. Advogada e garçonete, ainda vai trabalhar com seu pai, com o Renato, lá no Mingu ainda. Fica até 2, 3 horas da manhã. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E parabéns também pela toda a turma lá da Beth, o pessoal que é dona do Bar do Bicame, não é isso? Muito bem. Quero comentar também sobre o Jardim Canadá. Olha, tivemos uma reunião muito boa no Jardim Canadá, com Dona Zezé, com Gracinha, com várias pessoas ali, né, falando a respeito dos problemas que existem naquela região. São problemas que poderiam ter sido resolvidos há muitos anos, né? Mas não foi resolvido. Vamos esperar no próximo ano, se Deus quiser, né? Com as eleições aí, Deus vai dar oportunidade. Se a gente sair candidato, nós vamos ter condições de solucionar os problemas de lá. Se sairmos candidatos, é muito importante falar, nós não somos candidatos ainda, nós somos apenas pré-candidatos. E por último, falar sobre também futebol brasileiro, na crise, né? Hoje se comenta que vai ter que ter uma paralisação no futebol brasileiro no campeonato, não é isso? Olha, gente, que crise, hein? Imagina um clube de futebol ficar 1 mês ou 45 dias sem arrecadação, sem renda, e os salários vencendo todo dia 5, é um problema seríssimo. Então o Brasil está vivendo um momento difícil. Mas não é tão difícil assim como aconteceu com a Covid, não. Eu tenho certeza absoluta que se fosse na época do Bolsonaro, a solução estava resolvida. Estava resolvido. Não é isso? Que lá não foi apenas um estado. Foi o Brasil todo. O mundo, sendo, né? O mundo Relações todo tendo problemas sérios. Mas vão tudo. torcer para que as coisas funcionem também no futebol brasileiro. Que pare com a demagogia, com a politicagem e vão colocar aquilo que é importante para poder funcionar. É isso aí. No mais, conta comigo com essas duas pessoas maravilhosas, né? Jovens, tá certo? Que deram satisfação a Rose, nossa presidente do PL Mulher, né, de Nova Lima, e a Day Dias, é uma pré-candidata a vereadora de Belo Horizonte, com um trabalho maravilhoso que vem ao longo desses anos, sem dúvida nenhuma. E mais importante, já foi candidata, gente. Tem uma votação muito boa, uma pessoa sozinha, praticamente gastando um valor pequeno, um valor mínimo, tá certo? E teve uma votação muito expressiva. Então, meus queridos candidatos a vereadores, não é dinheiro que ganha eleição, não. Ganha eleição é trabalho. É você fazer um trabalho, é mostrar a sua seriedade, a sua transparência, o seu compromisso com a cidade. E a sua função é fiscalizar e legislar. É fiscalização, viu, gente? É que precisa no Brasil. É isso aí. Vamos que vamos, então. Letícia? Eita, que meu coração tá acelerado aqui, gente. Eu juro, eu fico emocionada. Se tivesse uma bandeira, eu tava aqui, ó, balançando. Obrigada, Vitor, pelos seus comentários, sempre muito importantes pra gente. Esse estúdio tá bonito e tá cheio de... tá consistente também, né? Tem um perfume aqui, uma essência boa com vocês, muito obrigada. E, para começar, eu queria, Rose, que você falasse sobre as questões, né, da mulher dentro da política, voltada mais para o cenário de Nova Lima mesmo, porque não é um cenário tão fácil para a mulher de direita, né? O engajamento não é tão grande assim. Mas antes da gente falar sobre a questão do engajamento, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória dentro da política, como começou. Boa tarde, gente. Que prazer estar aqui. Eu adoro estar com o Vitor. Sempre que a gente se encontra, é uma energia muito boa e os aprendizados são ótimos. Bom, eu sempre gostei de política, desde muito, muito nova. E, na verdade, assim, se você parar para pensar da história, né, do Brasil, do que nós vivemos nos últimos anos, né, porque o Vitor falou jovem, mas eu já conheço há bastante tempo, lembro bem de muitas coisas, passei por muitos presidentes. Então, eu sempre gostei, né, me interessei, mas eu entendi que, durante um bom tempo, talvez as informações tenham chegado divergentes para a gente. Eu fui criada, vim de uma geração que eu recebia informações, talvez de veículos ou da própria escola, que talvez depois eu entendi, estudando, quando eu tive a oportunidade de ter outras informações, outras fontes, eu entendi que não era bem assim a história. E quando você começa a entender a história, entender realmente
qual é o caminho, você compreende que não é qualquer informação que vai te passar que você tem que seguir. Sim. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é busque informações, não qualquer, principalmente para a mulher. Né? A gente tem hoje, o meu trabalho, eu faço política, principalmente porque eu atuo no social. Né? O Sim. social é um braço, sempre tenho falado disso, né? O social é um braço do Estado hoje. Né? O terceiro setor tem sido essa força, haja vista o que está acontecendo no Sul agora, que o Vitor falou muito bem. Né? O Sul, se não fosse hoje o terceiro setor, empresários, as pessoas voluntárias, nesse primeiro momento, na primeira urgência, talvez não teriam sido tantas pessoas salvas, né, do desastre. Então, qual é a minha opinião? Como você disse, que talvez seja mais difícil as mulheres se engajarem. Não é difícil. O que é difícil é você continuar ouvindo e seguindo as mesmas coisas sempre. As informações estão aí, né? Eu acho que cada pessoa tem que buscar quais são os seus valores. O que você quer para você, para sua vida, para as pessoas. A gente tem feito um trabalho muito grande para que mulheres possam se interessar mais. Com tudo que a gente tem vivido, as mulheres hoje estão com muita pressão, né? De um lado, trabalho, muitas mães, solo. Uma dupla jornada. Né? Nessa vida pesada, e por causa disso, não quero mexer com política. Eu tenho várias amigas que falam, verdade. Mas se a gente não se posicionar, se a gente não buscar saber quais são, o que a gente espera de um nosso futuro para os nossos filhos, né? Para essa geração, se a gente não buscar, a cadeira vai ser ocupada por alguém. Né? E aí não adianta mais reclamar. Então não adianta falar, eu não gosto de política. Eu, por exemplo, não sou candidata. Né? Hoje eu acompanho a minha prima, que faz um trabalho, e ela vem como candidata. Eu já apoiei várias mulheres. E você trouxe um dado que eu achei interessante, que eu preciso muito salientar, que você trouxe hoje que nós temos 6 milhões de mulheres a mais que homens. E por que, então, que nós temos tão poucas mulheres lá ocupando cargos públicos? Porque mulher não vota em mulher. E isso é muito triste. Né? Hoje, quando eu resolvi me filiar ao PL, por questões ideológicas, do que eu acredito, um partido que tem mais a ver com o que eu busco e acredito, eu vim com essa intenção. Eu gostaria de convidar mais mulheres a se posicionarem, e principalmente aqui na minha cidade, que é Nova Lima. Eu sou moradora de Macacos, e eu sei que nós precisamos ocupar espaços, né? Então nós precisamos votar em mulheres, assim como também lá em BH. Né? Então, hoje nós temos muito mais mulheres, ocupando muito menos cargos e com muito mais demanda, porque a Dai trouxe uma notícia bem interessante, uma conversa que a gente estava, de como a mulher tem um olhar mais sensível, né? E então é isso. O meu desejo é que as mulheres busquem mais informações, entendam quais são os seus valores, o que nós acreditamos. Será que é o que a mídia está pregando pra gente, que é certo? Tem uma engrenagem gigantesca, né? Tipo assim, olha, essa liberdade, o que é liberdade, o que é procurar entender isso, e a gente só vai conseguir aprender quando a gente aprende a ouvir e a entender realmente o todo. Não apenas uma visão, só uma ideia. Quando a gente consegue conversar com o outro. Então, eu tenho feito muito isso ao longo da minha vida. Tenho aprendido e, principalmente, buscar de outras fontes, gente. Não ficar presa a apenas uma fonte, apenas uma informação, mas buscar, né, de outros livros, outras ideias e conversar com pessoas que têm experiência, né? A gente ouve muito em pensar fora da caixa. Hoje eu sugiro pensar fora da mídia. Isso, porque está complexo, né? Daiane, né? Daiane Dias, mais conhecida como Dai, né? Muito bonito esse apelido, pode falar assim. Um jeito carinhoso, né? De você... Só me chama de Daiane quando tá bravo comigo. Então é só Dai, viu, gente? Essas memórias têm que ser respeitadas. Enfim, Dai, e como que foi o seu engajamento com política? Porque, assim... Eu falei que a Rose tem um grande desafio aqui dentro de Nova Lima, né? Por exemplo, porque mulheres de direita não são tão engajadas. Pelo menos não temos visto esse engajamento. E você tem um outro desafio também enorme, porque você é considerada, atua como uma empreendedora social, uma ativista social, né? E também é uma pauta que também foi muito... absorvida, monopolizada. Boa, obrigada, Débora. Monopolizada
pela esquerda. E você atua bravamente nesse setor, tem um olhar social muito bacana, tem resultados nesse aspecto. De onde que vem essa raiz sua política? Letícia, só antes de Dai se apresentar e falar sobre sua vida, é muito importante, eu gostaria até mesmo de chamar a atenção do que a Rose falou aqui, né? Porque a não participação, a não vontade da mulher querer participar do processo político, né? É verdade. E engraçado que eu falo isso, né, no meu mandato, nos meus mandatos de prefeito, que não foi um só, foram vários, né? Nesse último mesmo, praticamente, quase que a metade dos cargos mais importantes da minha administração estavam ali mulheres que fizeram um belo trabalho. Dispostas, né? Eu posso citar aqui, né? A Tatiana, tá, na parte de cultura, a Fabiana no turismo, tá certo? A Clauzi no desenvolvimento, não é isso? Eu posso citar aqui a procuradora jurídica que trabalhou com a gente, né? A mulher também, não é isso? E aí vai, na parte de planejamento também, né? Filha do Greco, do doutor Guerra, Rafael Guerra, não é isso? Então, essa que é a grande verdade, né? E então, o que acontece? Foram praticamente 7 ou 8 mulheres nos primeiros cargos, né? Os cargos mais importantes da prefeitura, né? Muito bem. Verdade. E o motivo engraçado é isso. Você conseguiu uma mulher para disputar uma eleição, é um negócio assim, Nova Lima tem tantas mulheres empreendedoras que prestam um trabalho maravilhoso, né? Eu podia citar aqui várias diretoras de escola, porque tem a Vânia, que é hoje a diretora do estadual, tem a Natalina, que é um exemplo, né? A senhora que é exemplo de empreendedorismo no nosso município, né? Jovens que estão aí brilhando aí na parte comercial da cidade, não é isso? E em fábricas também, nós temos aí a Sônia. Então, infelizmente, chega numa época de campanha, eu não tenho jeito, eu fico sem graça, não sei o quê. Espera aí, ficar sem graça, gente, depois que realmente os cargos que poderiam estar ocupados por elas, né, são ocupados por pessoas que nada têm a oferecer pela sua sociedade. A gente viu isso no governo Lula, né? Tanto se falou sobre mulheres e... Cadê essas mulheres? Cadê né? as mulheres? Tá certo? Tanto falou que não sei o quê, tanto nos discursos, nas campanhas eleitorais, e aí é isso aí, né? É muito importante. Então, é só essa observação que eu estou fazendo, e tem que chamar a atenção, sim, né? Sem dúvida nenhuma, da participação daquela que realmente ela, com certeza, ela tem muito mais condição de tomar decisão, de fiscalizar, de saber o que está bom, o que não está, o que é certo, o que é errado, de denunciar, isso é muito importante. Então, Ney, você com a palavra agora, né? Essa jovem, tá certo? Que está aí realmente colocando aí o seu trabalho, o seu histórico, né? Para poder mostrar. Ontem, engraçado, só que antes de você falar um pouquinho, Sim. Eu assisti na Jovem Pan uma candidata a prefeita de São Paulo. Olha, eu fiquei bastante entusiasmado, por sinal do Novo. Uma mulher assim que trabalhou na equipe do ministro da Fazenda. Só para você ter ideia, foi braço direito do ministro do Bolsonaro, o ministro da Fazenda, fugiu o nome dele aqui agora, mas para vocês terem ideia, né? Paulo Guedes? Paulo Guedes. Paulo Guedes. Ela foi realmente responsável por um grande trabalho lá. E é hoje candidata pelo Novo, né? E, olha, eu fiquei impressionado com essa mulher, sinceramente, que história bonita. E que que é a história igual a sua, Sim. de pessoa simples, trabalhadora, de família simples, família humilde, que ralou, não é isso? E que está aí hoje como candidata a prefeita da maior cidade do nosso país e a maior cidade da América. São Paulo é quase um outro país, pois né? Sem dúvida nenhuma. Sim, Dai, conte-nos seu engajamento com política. Sim. Eu só queria comentar algumas coisas que o Vitor trouxe. A esquerda, ela é especialista nas falácias, né? De criar discurso. Então, assim, se fala muito de ocupação de mulheres nas políticas e tudo mais. E a gente não vê isso na prática, né? Então, assim, de fato, a Mary trouxe, né? Mulher não vota em mulher. Eu acho que esse discurso está sendo mudado, né? Assim, a gente, talvez, eu até fiz uma reflexão rápida, assim, será que eu já votei em mulher? Não, nunca votei em mulher. A única mulher que eu votei foi em mim em 2020, né? Então, assim, eu acho que quando talvez aparece pessoas disponíveis e que você se identificam com as pautas que ela traz, nós, mulheres de direitas, conservadoras, te faz sim pensar em votar nessa mulher, né? Se a gente tivesse, né, uma candidata a prefeita
de direita, conservadora, eu acho que sim, mulheres se interessariam em votar em outras mulheres. Talvez nós não enxergamos dessa forma, né, que mulher não vota em mulher, porque talvez ainda não tem representação de mulheres que de fato nos representam. Então acho que é muito importante esse podcast, a representação da Meire em Nova Lima, de querer atrair mulheres mesmo que se interessem por política, mas que de fato fazem, não só para compor chapa, para compor a cota, que eu sou totalmente contra, mas que mulheres de fato se interessem por política, porque a gente vê que na prática, quando se tem mulher na política, a gente consegue enxergar várias mudanças, né, de vários aspectos sociais de uma forma muito positiva. De fato, a mulher tem um olhar sensível para olhar para a política diferente do homem, né, Vitor? Então, assim, eu acho que seria importante, sim, a gente se engajar mais politicamente e assim, você também, Letícia, você faz um papel muito importante de levar a informação para as mulheres, porque às vezes a mulher te ouvindo, ela se identifica, nossa, que interessante, por que não eu entrar para a política, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Quem sou eu, né? Eu sou a Daiane Dias, mais conhecida como Dai, um apelido carinhoso que todo mundo me chama desde quando eu me entendo por gente. Sou filha do Silvano, filha da Marta, um casal simples, morador lá do bairro Santa Amélia, região da Pampulha, de Belo Horizonte. E o porquê do social e o porquê da política. Meus pais sempre estiveram engajados como voluntários, né? Então, assim, eu, de uma forma muito privilegiada, nasci em um lar fértil para projeto social. Então, é um legado mesmo que a gente carrega, né, de herança dos meus pais. Então, o fato deles sempre fazerem ações sociais motivou todas as filhas. Nós somos 4 filhas mulheres, eu sou a do meio, então sou eu, Amanda, a Nina e a V, e nós todas engajamos no social, né? Nós fazemos social por esse legado que meus pais têm deixado pra gente. A política surgiu na minha vida de uma forma muito inesperada. Em 2016, eu fundei o meu primeiro projeto social com usuários de crack na Pedreira Padre Lopes, e ainda, né, o projeto acontece, nós fazemos um trabalho muito importante, como a Meire falou, um braço muito importante para o Estado. Do Estado, dos prefeitos, se não fossem os projetos sociais. A gente está vendo, o Vitor trouxe muito bem sobre o Rio Grande do Sul, é o povo pelo povo mesmo, né? Sim. A gente sabe que Estado grande é só problema para o povo, sim, né? Então, verdade. Assim, eu fico muito feliz de ver as pessoas entendendo que é o povo pelo povo mesmo. Em 2016, eu fundo meu primeiro projeto e começo a me engajar com a pauta de usuários de crack da Pedreira Padre Lopes. E a gente viu uma tragédia anunciada lá, que são mulheres grávidas fazendo uso do crack 24 horas. E isso me chamou muito a atenção. Eu lembro que, né, Meire, quando a gente começou o trabalho lá na Pedreira, a gente via muitas mulheres usuárias de crack com a barriga desse tamanho, acendendo cachimbo toda hora. Isso me chamou muito a atenção de pensar assim, gente, cadê os vereadores da minha cidade? Cadê o prefeito de BH? Por que não tem algo que de fato está fazendo sentido para essas mulheres? Eu lembro que tinha um consultório de rua que passava na Pedreira, na rua Araribá, ferindo a pressão das usuárias. Como que você fere a pressão de um usuário de crack? É claro que a pressão dele vai estar alta, né? Então, um trabalho que não era efetivo. Eu falava, gente, isso é um custo, isso deve ser um custo gigante, né? Ou para o estado ou para o município, um custo alto e que não é nada efetivo. Distribui camisinha para os usuários de crack, mas isso aqui vira lixo, porque qual usuário que vai usar uma camisinha? Né? Então, são coisas inefetivas, que não faziam o menor sentido. E eu lembro que eu, muito jovem, eu cheguei na Pedreira, eu tinha 24 anos, né? 23 anos, se eu não me engano. E cheguei e eu comecei a olhar isso. Eu falei, gente, isso está tudo errado. Eu vou procurar algum vereador em BH e vou marcar uma audiência pública para a gente falar sobre as mulheres usuárias de crack da Pedreira. Isso está errado. E foi a minha primeira vez, em 2017, que eu tive acesso à Câmara Municipal de BH. Sim. Então, depois disso, a gente continuou o nosso trabalho e eu fiquei pensando sobre isso. Gente, não tem representante de fato em BH que se preocupa com a população de rua. Mas eu fui pensando também assim, será que... mas talvez eles não preocupam com a população de rua porque não é um público que dá voto. É muito bom para falar sobre a população de rua, mas não dá voto, não ganha voto. E, de fato, a gente não via nenhum vereador atuando nessa área. E olha que eu estou te falando de 8 anos atrás.
A situação hoje da Pedreira e de Belo Horizonte está, sei lá, 20 vezes pior. A gente tem um número de moradores de rua muito pior do que, né, Vitor, há 8 anos atrás. Então, isso me chamou a atenção. E eu comecei a engajar um pouco na política, e aí em 2020, né, eu, de última hora mesmo, né, Meire, nós tomamos uma decisão em março, se eu não me engano. Vamos sair, eu vou sair, Meire, eu vou colocar meu nome à disposição para representar mesmo o terceiro setor de BH e quem sabe dar certo, né, e deu muito certo, né. Fui muito bem votada, tivemos um trabalho muito expressivo, tive voto em todas as regionais, as 9 regionais de BH tive voto, e foi um trabalho, assim, super de voluntariado, que nós conseguimos alcançar, assim, eu lembro que teve candidato, inclusive do meu partido, que gastou mais de R$500 mil, eu não gastei nem 15, Vitor, na minha campanha, e tive praticamente a mesma votação que candidatos que gastaram milhões de reais, então o que você trouxe faz muito sentido para a minha campanha, né? Não é sobre dinheiro, não é um candidato que às vezes tem a máquina pública na mão, às vezes a gente pensa assim, nossa, esse cara está eleito. Não está eleito, né? A gente precisa olhar com esse olhar também de atenção, não. Quem está fazendo um bom trabalho de fato? Quem tem história, né, Daiane? Quem tem história. Quem tem história. História. Boa. E a gente ter essa atenção para isso, né? Uma coisa importante é justamente o que você está falando aí. Eu acho que esse aqui é o maior erro do brasileiro, é justamente isso. É na hora de dar o seu voto, fazer uma pesquisa, olhar quem realmente... É tão triste quando você vê eleger vereadores ou deputados estaduais, deputados federais, ou até governador de estado, ou até presidente da república, pessoas que você não consegue tirar nada dessas pessoas. Não é isso? Ontem mesmo eu estive numa homenagem na Câmara Municipal de Belo Horizonte, um ex-colega meu de escola, né, da Faculdade de Direito Milton Campos, o Ovimar, né? O Ovimar dos Reis, né? O Bob, né? Ele é de Corinto, né? Ele também faz um trabalho maravilhoso. Ele teve uns 3 eleições passadas, aí teve uma votação muito expressiva. Não conseguiu eleger. Uma pessoa que até hoje, independentemente da eleição ou não da eleição, presta um serviço assim para essas pessoas debaixo de viadutos. Quando eu estava na Milton Campos, e tem praticamente 30 e tantos anos atrás, para vocês terem ideia, né? Ele já prestava esse serviço em Belo Horizonte, não é isso? E acaba não sendo escolhido. Aí quando se assusta, tem pessoas que são eleitas, que acabaram sendo afastadas por desvio, por rolo dentro da Câmara Municipal. E que já tinha histórias anteriores já, tá certo? Por que é isso? É por causa do dinheiro? Quem bancou isso aí? São as pessoas que traficam? Que são traficantes? É ou não é? São pessoas com outras intenções. Então passou da hora da população ter juízo. A palavra certa é juízo. É verdade. Se quer melhorar o país, melhorar a sua cidade, o seu estado, gente, pesquise. Faça uma pesquisa antes de dar seu voto. Depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Não é? Então são absurdos, verdadeiros absurdos. E né? se preocupar, né, Vitor, com as eleições municipais. Às vezes a gente fica muito afobado mesmo em fazer campanha para deputado, presidente, mas e o município, que é tão importante, né? É a base. A base. Se a gente perguntar, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu estava em reunião, e eu perguntei, você sabe quem você votou na última eleição para vereador? Nossa, não faço ideia. E para prefeito? Nossa, também nem lembro. Então, a gente precisa, de fato, se preocupar com o nosso aqui, né? Com as eleições municipais. Por que tem que preocupar com isso? Porque se esse vereador não for bem, tá certo? Simplesmente ele tem que ser alijado do quadro. Ele não pode repetir o mandato mais. Exatamente. Tá certo? E as pessoas não lembram mais disso aí. Aí passa 4 anos, os caras enrolou ali, recebeu o dinheiro, que recebe hoje um salário razoável, não é isso? Faz um gasto aí com carros, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e no final reelege. Sim. E sem prestar nenhum serviço à comunidade. É o que eu mais falo, né? Eu tive a oportunidade de ser deputado federal, tive 8 anos na Câmara, e eu apresentei uma emenda constitucional que foi uma briga que eu comprei contra 55 mil vereadores no Brasil, pra vocês terem uma ideia. Meu Deus. Só para você ter uma ideia. Por quê? Eu chamo de briga de cachorro grande. Pois é. Depois, pra você ter uma ideia, a minha segunda eleição, meu segundo mandato, deputado, eu praticamente não tinha nenhum vereador que me apoiasse. E tive mais votos que na primeira eleição. Olha isso. Ou seja... Só para ter uma ideia. E não foi comprando pessoas, não. Sabe por que era? Porque tem cidades que gastam um verdadeiro absurdo dos recursos. É verdade. Dos recursos. Tá certo? Não é nenhuma economia. É uma farra com dinheiro público. Olha,
É difícil comentar sobre Nova Lima. É difícil. Mas difícil mesmo. Porque eu falo isso como ex-deputado federal. Na ocasião que eu estava como deputado, hoje o orçamento da prefeitura para 10 vereadores não passaria, sabe de quanto? De 20 milhões de reais. Para o ano que vem, o orçamento, pelo que eu fiquei sabendo, eu não acompanho, vai ser de 64 milhões de reais. Meu Deus. Então é que eu falo às vezes, gente, a população tem que saber disso. Eu não estou criticando, não, porque eu não estou querendo, eu não estou falando para tirar realmente o salário de vereador, não estou discutindo isso, não. De tirar assessor, não quero nem discutir isso. Sim. Mas não tem motivo. Esse orçamento, se acontecer, esse orçamento for votado, 64 milhões ou 62 milhões, ele é um orçamento maior que 70% da receita dos municípios de Minas Gerais do ano. Tá certo? Como é que eu posso, como cidadão, engolir isso? Então, eu tive a coragem de apresentar um projeto, uma emenda constitucional, e que foi aprovada na Câmara. Só que os nossos senadores derrotaram o projeto. Tá certo? Pra você ter uma ideia. Na ocasião que eu fiz isso, o Totó Teixeira, que era o presidente da Câmara, você não conheceu, até morreu novo. Eu tinha até um bom relacionamento com ele. Quando eu fiz esse cálculo, 2 anos antes, a prefeitura tinha gasto 100 e pouco, 70, 80 milhões. Naqueles 2 anos depois, tinha passado para, me parece, 170 milhões. Tá certo? Aí ele saiu de pau em cima de mim, falando que eu ia fechar as câmaras, que ele ia entregar a chave da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Não é verdade isso. Eu não estou querendo. Distorcem, né, pois é, não é verdade isso. Quer dizer, essas coisas que está dizendo, é falta, sabe de quê? É da participação de pessoas que querem resolver, participar, história, né? E não ser profissional de política. É isso. Esse é que é o problema. Eu queria dar um pitaco nessa conversa aqui, Vitor, só para alinhavar tudo que foi falado até agora e chamar a atenção para quem está em casa conosco, acompanhando, o pessoal que está acompanhando no chat. Gente, manda o seu comentário. Sabe por quê? Porque a opinião pública tem quase força de lei. Isso é a opinião de Letícia, tá? Porque é verdade, a opinião pública ela tem um peso gigantesco para forçar as instituições a cumprirem os seus papéis. E isso é muito forte no Brasil e, infelizmente, como vocês estavam dizendo aí agora, eu vou relembrar uma frase aqui que a gente escuta muito pela rua, é que não adianta votar, vou votar em qualquer um porque é tudo a mesma coisa. Não é dessa forma. Se nós votarmos e continuarmos engajados, sabendo quem votou na eleição passada, olha, o povo está acompanhando, eles estão vendo o que eu estou fazendo, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer, o prefeito da mesma forma, os deputados federais e estaduais da mesma forma. Então, gente, é uma forma, né, Vitor, opinião pública, e por isso também, né, que o Vitor abriu esse estúdio, esse espaço, tem o Conta Comigo, tem o Vitor Voltou, né, no canal do Pode Mais, a gente tem mais o Pode Mais com Wesley, tem Empodera com a Natália, para trazer voz à população, para que as diferenças e as múltiplas ideias sejam vistas, sejam compartilhadas e que a gente pense fora da mídia. É um canal não tão grande, né, Vitor? É regional, mas é para isso, é para conversar com as pessoas. Então, manda sua pergunta para gente, seu comentário. Quero agradecer a Adriana Janice, que está aqui, mandou vários comentários para gente, Pietro Piloni. Desculpa se eu falar algum nome errado, tá, gente? Vocês viram que eu assumi o óculos, né? Porque eu não enxergava de longe. O Pietro é do Proarmas, aqui de Minas Gerais, é presidente do Proarmas, um grande amigo, parceiro nosso, que inclusive eu tenho certeza, já fazendo um compromisso dele aqui com o Vitor, que ele vai estar junto aqui com a gente. Ô, maravilha! Patrícia Melo, obrigada, viu, Pietro? Patrícia Melo, Gelison, um beijo aí pro pessoal do Jardim Canadá. Jardim Canadá com você aqui também, Vitor. Agnes, Graduai, bom, Ivonete, tem muita gente, meu Deus, vou ler esses comentários todos, daqui a pouco a gente retoma com os comentários, vou ler aqui enquanto as meninas respondem, senão vou tomar o tempo delas. Queria que você lembra qual foi a primeira vez que você teve contato com essa questão do social, de auxiliar as pessoas em vulnerabilidade? Ah, não lembro, nossa, eu era muito pequena. Talvez a Meire lembre mais que eu. Ela gosta de lembrar essa questão que eu sou mais velha, então eu criei
Você criou a Não, prima. eu falo com ela que eu criei bastante. Ela daí trouxe pra gente, isso é interessante, porque eu falei sobre isso Sim. no vídeo dela, da campanha de 2020. Que a Dai, até pouco tempo, era uma menina, né? Quando ela começou, ela foi subir pra Pedreira para ficar lá com esse projeto do banho solidário. E eu ia com ela, né? Eu fui a primeira vez com ela lá pro banho e tal. Só que eu trabalhava e tal, e a Dai foi envolvendo muito com aquilo. E eu fiquei muito preocupada com ela naquele lugar. E eu ia muitas Ela ia vezes. sozinha? Ia com amiga, Muito, sozinha. Muito sozinha. Mas como que era isso? Você subia pra A Pedreira? primeira vez que eu subi junta, nós subimos juntas pela primeira vez. Pra nem encontrar- existia banho solidário ainda. pra A gente foi encontrar o pra local. conhecer o local e para começar um trabalho que, na verdade, seria com a população de rua. E a gente deparou que não era um trabalho específico com a população de rua, era um trabalho específico com usuários de crack. Era uma Cracolândia a céu aberto ali, né? Continua sendo uma Cracolândia a céu aberto e nós fomos como corajosos mesmo, Não. né, de subir, conhecer, e depois disso eu dei início ao projeto em 2016 e subia praticamente todos os dias pra Então Pedreira. ela bem que obrigou a gente a ir também. Então, Deixa ela proteger essa não, garota. foi mais ou menos isso. E as meninas ligavam de madrugada, falavam, olha, tô com um usuário aqui, tá com dor de dente, meu marido é farmacêutico, e aí tem um remédio aí, tipo assim, enfim. E ela foi trazendo a gente, assim, nós já fazíamos social, mas não com essa intensidade. Então, a Dai trouxe isso para nossa família, né? Porque na casa dela são 4 meninas, na minha casa somos 3, né? Então, junta todas as primas, que são maiores, né? Mais ou menos na mesma idade. Então, nós somos muito unidas, né? Eu sempre falo que na minha casa, nós somos uma casa de mulheres fortes, né? Quem conhece as minhas irmãs, as irmãs dela, então nós somos uma casa, a minha mãe, a mãe dela, mulheres muito fortes, todas engajadas com o social. Né? A mãe da Dai, que é a minha tia, ela faz isso com muita naturalidade. E eu gosto sempre de falar que quando eles começaram a fazer isso, foi uma época que não tinha holoforte, que não tinha rede social, não tinha isso, sabe? Então a gente fazia, eles fizeram por amor e a gente recebeu isso, né? Acabou que a gente trouxe isso. E hoje, quando eu vejo, por exemplo, a Rede Solidária, foi o segundo projeto que a Dai criou logo após voltar de uma viagem da África, de uma missão na África, ela voltou e falou, eu quero fazer um projeto para apoiar projetos. E hoje a Rede Solidária está em está no estado, todo o estado, né, em várias cidades, com um trabalho muito forte no norte. Mas por nós apoiarmos projetos, a gente fez um levantamento rápido esses dias e é muito interessante isso. A gente bate muito na tecla da mulher, da importância da mulher. Nós apoiamos hoje, tem mais de 400 projetos sociais em todo o estado, debaixo da sombrinha da rede. Quando eu falo de baixo é porque, de alguma forma, nós já prestamos algum tipo de consultoria a esses projetos, né, projetos sociais. E esses projetos, quase todos, em sua maioria, 90%, são projetos criados por mulheres. Então, aí, como isso sempre me volta ao questionamento, por que essas mulheres que fazem um trabalho tão maravilhoso com ações sociais de impacto reais, por que essas mulheres não estão assumindo cargos públicos ou por que essas mulheres não estão buscando? Essas mulheres, geralmente, sabe o que acontece? Elas servem como cabide, tipo assim, a fulano, ela tem um projeto social, aí um político vai até essa mulher e ela faz esse político chegar no poder, sendo que ela poderia estar. Então, assim, E às vezes políticos nem tão bem intencionados. Não, claro, né? só usa. Maioria, Agora, de repente, muita gente começa a visitar projeto social, político que nunca subiu na favela, não sabe nem uma comunidade, né? Não sabe. Aí a gente consegue ver esse movimento. Sim. Nós, na pandemia, quando surgiu logo a pandemia, a Dai Dias teve uma ideia que realmente foi uma ideia muito bacana, porque na época, de repente, veio a pandemia e fechou tudo, né? E aí todo mundo nem podia sair, não sei o quê. E aí tá aí o morador de rua. Ele não tem casa, ele ia ficar em casa como? Fica em casa, né? Naquela época, lembra do foi uma grande militância da esquerda, fica né? em Fica casa, em casa, galera. estudando inglês, fica em fazendo casa hobby. fazendo uma receita. Você vê aquele bando de artista imbecil, Indo pra- criando um monte de pautas idiotas para quem tem recurso. E, de fato, né, o Nicolas trouxe um vídeo que, assim, me representou, assim, acho que representou cada brasileiro, Verdade. né? Fica em casa como?
Né? E Fica quem em não tinha casa um pai, É. uma criança que muitas das vezes não foi falado, mas o número de abuso sexual contra a criança subiu, né? Então, assim, na pandemia, né, os lugares estavam todos fechados, as escolas, as creches, né? Para onde que essas crianças vão? Não tinha nem alimento básico. Eu lembro que nós fizemos um trabalho na pandemia de entrega de cesta básica em todas as regionais de Belo Horizonte. Né? Então, assim, e aqui também, nós temos um trabalho, assim, em vários lugares. Eu lembro que quando teve as enchentes aqui, que atingiu Raposos, Honório Bicário, o nosso projeto social veio para cá. Eu lembro que foi uma equipe de 20 voluntários daqui de Nova Lima, de Belo Horizonte, que veio para cá para ajudar. Então, mais uma vez, né, o povo ajudando o povo, são pessoas se importando com pessoas, né? Então, era isso, eu te falando que como a gente fez esse trabalho, né, a Day juntou esses projetos todos dentro de um mesmo local, a gente começou a fazer esse movimento das marmitas, né? Então, desde lá, a gente entendeu claramente que o trabalho social, o engajamento, principalmente o engajamento de mulheres. Como eu sempre gosto de falar, eu sempre fiz política e eu adoro conversar sobre política. Não, claro, entrando nesses debates, dessa ideologia. Eu quero, quando eu falo sobre política, sobre o que eu acredito, né? E a Day, eu sempre falava há um tempo atrás, era uma menina, hoje eu não falo mais isso, gente, porque eu não acho. A Day agora já é uma mulher, mãe, casada, mudou tanto nesses últimos tempos, de 4 anos para cá, a gente teve uma evolução e o nosso trabalho cresceu muito. Né, a rede, falei com o Vitor hoje que a minha ideia é que nós possamos trazer, apresentar para as pessoas o social aqui em Nova Lima. Eu quero que as mulheres se engajem mais, né? A gente tem tantas pautas interessantes para falar, de tantos projetos, né? A gente tem um assunto que a gente tem levantado muito, a Rede Solidária virou a nossa bandeira mesmo, que é sobre a pedofilia. Combate, a gente quer falar sobre isso, a gente tem falado sobre isso. Pedofilia é crime. Crime, não doença, né? Como não a é esquerda vem tentando rotular. Pode ter um doente por trás, mas é crime. Mas É crime. Antes dele ser um doente mental, um psicopata, ele é um criminoso. Ele é um né? criminoso, Porque, exatamente. na verdade, a gente tem que pensar muito como a esquerda trabalha. Um doente, você trata. Você trata. Um criminoso, você prende. Então, se a gente pega e a gente vai comprando essa ideia, não é um doente, ele é um criminoso. E criminoso tem que ser preso, tem que ser tratado como criminoso, né? A Meire está trazendo essa pauta, né, da questão do combate à pedofilia como um trabalho social. Eu acho extremamente relevante a gente falar. E também tem outro trabalho, né, Meire? A gente tem falado muito em relação às mulheres, né? A Meire trouxe os dados. 90% dos projetos sociais são liderados por mulheres. Né? E a gente tem vários exemplos de mulheres fortes. Uma delas é a Jana, de um projeto do Voo Azul. Ela trabalha com Jana crianças Neves. atípicas. Jana Ela tá Neves, aqui com a tá gente, aí, Jana. Ah, tá vendo? Jana, falar de você aqui, então, pra mim é motivo de muita alegria e que me traz muita força. Eu fico imaginando o que uma mulher que tem um filho autista, um marido autista, está inventando moda de criar um projeto para atender 600 mães atípicas. Eu fico imaginando o que ela tem na cabeça. E assim, é uma mulher incrível que tem um trabalho e pergunta se tem apoio político. Não tem. O trabalho dela é um trabalho por garra mesmo. A Jana acorda todo dia cedo, bate na porta de empresário, me ajuda. Eu tenho esse projeto aqui, eu estou atendendo 600 mães. E a gente tem dados, né, Meire, que assim, o sofrimento mental, o estresse psicológico de uma mãe atípica é comparado a um soldado pós-guerra. Então, você imagina a batalha que essa mãe não enfrenta com uma criança autista. No caso da Jana, ela tem um filho, a filha também, o Gabi, lembrando, tá? A filha também também tem um um autismo grau leve. E tem um marido autista. Que Então, detectou depois de assim, velhos, de mais adultos. Detectou depois do filho O dele dela. também era leve, provavelmente. Então, Mesmo que seja leve, gente, é seríssimo. Super sério. É muito sério. E essas mulheres precisam ser assistidas, né? Um convite que eu faço mesmo é que a gente, de fato, olha com um olhar sensível para essas mulheres, porque são mães que muitas das vezes a gente escuta relatos, né, Meire, que a Jana vem passando pra gente, de desespero mesmo, de mãe falando, eu vou tomar chumbinho. Eu vou dar meu filho e vou tomar, porque eu não dou conta. Meu filho não tem atendimento básico, meu filho não consegue o atendimento básico, eu não consigo um fonoaudiólogo para atender meu filho.
Eu não consigo um terapeuta. Então, assim, e ela atende essas mães da região ali do Guarani, Tupi. E, assim, a gente, enquanto projeto social, a gente tenta fazer o mínimo, né, Meire? Expandir. De tentar aliviar um pouco o sofrimento, né, dessas mães e desse projeto. Enquanto projeto, a gente tem a visão de fortalecer. Eu preciso, enquanto projeto, enquanto empreendedora social, enquanto ativista social, proporcionar o mínimo para essa mulher que é a cabeça de várias pessoas. Então, como eu trouxe a Vanessa, eu trouxe a Jana do Voo Azul, tem a Vanessa do Instituto Mila, que é o Movimento Infância Livre de Abuso, que é outra mulher extremamente guerreira, que tem feito um trabalho de relevância. Inclusive, Vitor, nós mandamos 2 voluntárias específicas nessa área, uma psicóloga que atua também com criança e adolescente vítima de abuso. Nós mandamos elas para o Rio Grande do Sul, que infelizmente a gente já viu casos de abuso, já foi noticiado dentro dos abrigos. É um verdadeiro, é uma coisa absurda. Né? Então, é um negócio que Eles são não predadores, né? Então eles aproveitam a oportunidade da vulnerabilidade das pessoas, das crianças, né? Então, nós já tínhamos levantado essa pedra, né? A Dai, nós fizemos uma live com uma jornalista de lá do Sul, uma empresária jornalista que está atuando, a Renata Ruff. E a gente tinha falado com ela sobre isso bem no início da semana, foi segunda-feira, né? Foi quarta-feira passada. E na quarta. Pois é, e aí depois, nesse mesmo dia que nós conversamos sobre isso à noite, gente, olha, temos que focar nessa questão do abuso dentro dos abrigos. Na mesma madrugada, bombou, eu mandar mensagem para a Dai, tá bombando de notícia na internet. Então, ou seja, o assunto ele existe. A tragédia foi anunciada, né? A gente falou sobre isso e de fato aconteceu, que era meio que óbvio, assim. Imagina a situação, eu conversei com o tenente do Corpo de Bombeiro de lá e ele falou, Dai, tá só começando a guerra aqui, né? Você imagina aquele monte de gente, não dá pra separar, né, Vitor? Tipo assim, olha, eu vou salvar esse aqui, mas esse aqui, será que ele é o quê? Ele é um pedófilo? Ele é um criminoso? Ele é um usuário de crack? Não, ele é um pastor, ele ajuda pessoas. Não tem como, eles não tiveram como separar a pessoa. Juntou todo mundo dentro do abrigo. A gente vê Canoas, gente, que foi o caos, né? Tá sendo mais falado. Mais de 300 mil habitantes, mais de 150 mil pessoas desabrigadas. Então, assim, a situação é crítica que mesmo. não dá nem pra entender. Desumano. Assim, se não tivesse esse socorro, e principalmente das pessoas de bem. O civil chegando lá, né? Não entregar o dinheiro depois, igual a ministra Não, Pix anunciou, pro governo, né? foi uma coisa que embrulhou meu estômago, assim, de ouvir falar pessoas falando, faz Pix pro governo. Eu falei, gente, nossa, só se eu tiver... E pior que tem gente que faz, né? Por inocência mesmo, né? Mais de 70 milhões. Falta de informar, né? Foi muito de Pix doado, porque tem os influenciadores, né? Eu vi Felipe Neto falando sobre isso, incentivando, né? Faz Pix, gente, pelo amor de Deus. Hoje, Pix pro governo, a gente pagando um imposto tão alto. no meio de uma tragédia dessa, o Lula ainda anuncia, né? Só pra fazer chacota mesmo com a gente. 50 milhões, e você vai ver o que é esses 50 milhões, você se frustra, né? Fala, meu Deus. Depois eles não têm que pagar. É triste, né, assim, a situação, mas... A gente, na verdade, quando a gente senta assim pra conversar, principalmente nós, eu e a Dai, que a gente, com a Débora, nós somos da Rede Solidária, que é um projeto que apoia projetos. Então, você imagina, são mais de 400 projetos, 400 nuances da sociedade que estão acontecendo, né, de vários aspectos, né? Nem todo projeto social, ele é um projeto com características tão pesadas como, por exemplo, falar sobre o abuso. Mas a gente tem várias demandas da sociedade. Então, a gente tem assunto demais para falar. A gente até vai falando um assunto em cima do outro, porque a gente vai lembrando. Mas de tudo que a gente tem falado aqui, o que a gente precisa muito focar mulher, vem fazer política, porque você já faz política. Eu quero deixar esse convite. Porque hoje, o meu trabalho aqui, a minha ideia olha, a gente tem muita coisa para fazer. E quando eu falo de fazer política, claro, nem todas as mulheres vão querer se eleger. Por exemplo, eu não tenho interesse em ser uma candidata, em estar dentro do ocupar uma cadeira. Não tenho. Mas eu sei que tem mulheres que têm como a Dai, assim como tem outras mulheres que nós gostaríamos, né? Que viesse, né, para cá, porque, gente, claro que nós precisamos, os homens são super importantes, os homens, né, são sempre os provedores, né? A gente sabe da importância dos homens, né? Eu mesmo, lá em casa, eu fico vendo assim, se não fosse meu marido, como é que eu ia fazer isso? Né? E é bom isso, eu adoro, né? Eu acho que contar com isso. Claro, eu tenho papel. A parte que me falta... Lógico que ele me completa, mas eu quero ocupar meu espaço. Eu quero ocupar meu espaço, eu quero falar sobre política, eu quero que as mulheres se interessem por política, eu quero que as mulheres se engajem. Aqui em Nova Lima é uma cidade que é uma cidade que, ao mesmo tempo, é uma cidade grande,
Sim. e ao mesmo tempo pequena. É uma controvérsia, né? Porque é uma Sim. cidade que não deixa de ser uma cidade interiorana, Sim. ao mesmo tempo não é tão grande, tão famosa, né? Eu lembro que eu sou moradora de Macapá, porque meu marido apaixonou pela cidade, nós construímos uma casa lá, e realmente, de fato, é um paraíso mesmo, a gente adora a cidade, o municípiozinho ali. Delícia. Friozinho e tal. E as pessoas, quando eu falo em outros lugares, até outros estados, eu moro em Nova Lima, eu moro em Macacos. Nossa, que chique. Então, Todo mundo... essa é a visão da cidade. Fala assim, que legal. Verdade. Né? Mas tá, e aí? A gente não quer só no papel, nas propagandas, não. A gente quer de verdade, né? Eu quero conhecer, assim, aqui, as meninas, quem são as candidatas aqui, o que nós podemos fazer, quais são as ideias, porque mesmo as mulheres que não vão se candidatar, ela tem muitas ideias, né? Sim. Hoje eu falei com a mãe do Nicolas, a Ruth, que no nosso café, a gente conversando lá, e foi um café maravilhoso, a gente podia até voltar lá, né, gente? É só um detalhe. Daqui direto pra próxima cozinha. vez, a Day já falou que vai levar o cartãozinho dela para poder acertar no Acertar, porque O tanto que eu comi. teve de Rose. tudo naquela mesa, viu? Eu conversei com a Ruth sobre isso. Falei, Ruth, você que está aqui atuante na área da saúde, quais são as demandas que você... São ideias, porque nós vamos discutir e levar para quem? Para as candidatas, né? Então, Candidatas, é isso que a claro. gente tem que fazer. O meu convite de tanta coisa que a gente tem para falar, porque eu acho que vou ter que voltar aqui mais vezes, porque Sim, é assunto por demais. Verdade. Rose, como sugestão, você não acha que seria uma boa... Nós estamos falando aqui de Nova Lima, que você é presidente do PL Mulher, né? E aproveitando aqui essa fantástica, essa jovem maravilhosa que está dando uma aula para a gente aqui do trabalho que vocês fazem em Belo Horizonte, não é isso? Todo E que é Minas motivo Gerais. até de Toda Minas Gerais. É até de inveja, porque eu acho que Nova Lima precisa desse envolvimento, né? E a gente sabe perfeitamente, como é o seu caso, né? É que as pessoas que moram no condomínio às vezes ficam um pouco distantes, mas são pessoas que têm assim muitas ideias boas, tá certo? Sugestões boas. E vamos fazer uma coisa sobre o seu comando, a gente programar realmente um encontro, você convidando. Por exemplo, nós temos a Giovana, que tem um podcast até que está... Giovana Bauman. Assim. Pois é. Maravilhosa. Envolver a Giovana, mais pessoas, convidar mais pessoas da região, dos condomínios, que queiram soltar esse convite, embora os nossos condomínios tenham uma dificuldade de comunicação, você sabe disso. É um problema É uma também. cidade muito grande e múltipla, Não, mas né? mesmo assim tem dificuldade na entrada ali. Para ver se a gente Territorialmente, coloca pessoas que estejam com disponibilidade para poder participar de uma discussão sobre isso, né, envolvendo não só condomínios, com Vila da Serra, e também com essa parte histórica de Nova Lima. Para motivar os novalimenses daqui a participar. Isso. Tá certo? E tem candidatos aí, não é só o PL, não. Os outros partidos também têm mulheres boas que podem... Claro, a gente quer nossa briga boas aqui ideias. boas não. ideias. Agora, não é... Claro que nós queremos fazer o maior número de vereadores. Lógico. Tá Claro. certo? E nós temos propostas maravilhosas que vão ser apresentadas na época, né? Depois da convenção, não é isso? Mas o que é mais importante nisso aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que é justamente a gente envolver pessoas de bem que possam até mesmo... vamos apresentar um caminho, dentro do plano de governo, trabalho para ser feito. Para ser feito. Não Exatamente. concorda? Essa é a minha ideia. Essa é a Então, ideia. É conversar, é trocar ideia, é diálogo, né? É entender quais são as demandas. Porque às Correto. vezes a demanda para mim é diferente da demanda para você. Mas essa Sim. mesma demanda pode contribuir para outras pessoas. Pois é. Por Então, isso que eu comecei o programa falando sobre Democracia. democracia. É sobre Assim isso. se faz democracia. E a direita é o PL, vou puxar a sardinha aqui para o lado, tá? O PL é um dos partidos que tem isso como um dos pilares. Essa Ouvir bandeira. e fazer aquilo que é correto. Ô, Vitor, E o que é mais triste, só uma observação Sim. aqui, que tem os outros partidos, eu até estou vendo aqui uma notícia aqui de um problema, uma denúncia interna aí do PSDB, né, de brigas aí que eu não quero entrar em detalhes, né, acabei de ver aqui agora, né, que foi divulgado pelo jornal de Minas, né, muito bem. Aí vem aquela preocupação, né, você quer pegar tudo, pegar aí 12, 14 partidos e no final uma brigada entre eles que não sabe o que vai acontecer, não é isso? Bala de gato. Mas o que eu chamo a atenção para isso é o seguinte, porque a gente até mesmo convidar, no caso seu aí, fazer um convite, a gente trabalhar em cima, não é só fazer um convite, é mostrando a importância. Porque quando a pessoa está te convidando para uma reunião assim, não vou nessa porcaria não. A resposta é essa mais ou menos assim. A pessoa não sabe o que é. Então mostrar qual que é o interesse e a intenção nossa de mostrar esse trabalho. Respeitando, inclusive, candidatas boas que podem existir nos outros lados. Não é só nós que temos candidatos bons, não. porque depois de Tá certo? eleito, Porque o pra nós papel do melhor vereador ter é uma ouvir boa- todo mundo, trabalhar um né? bom mesmo. poder legislativo, não é isso? Exatamente, que é. fiscalize, que
ajude o prefeito apresentando um projeto de leis bons. Né? Isso é que é importante. Fiscalize as contas. Levantar os problemas nos bairros, como é o seu caso, por exemplo. Não é isso como o trabalho que você está fazendo. Quantas vezes você tentou aí, a dificuldade que você teve para poder, às vezes, falar com o prefeito? Exatamente. Foi não? a partir dessa demanda Porque que você a não gente tem, resolveu. você não tem cargo, você não tem mandato, essa que é a verdade. Agora, a partir do momento que você tem, as portas se abrem. Sim. Exatamente. Eu falo isso, sabe por quê? Eu fui fundador da Associação dos Municípios Mineradores de Minas do Brasil. Por que eu fiz isso? Vitor, você tem tanto problema, você tem loja, tem não sei o quê, tem fazenda, tem isso, tem não sei o quê. Eu sempre falava assim, peraí, essa associação, eu tenho certeza, quando eu chegar em qualquer nível de governo estadual ou federal, quando eu me apresentar como presidente da associação, trabalhando, não é para mim ter título, porque eu nunca preocupei com isso, graças a Deus, não é isso? Eu tenho certeza que o governador, ou o presidente da República, ou o ministro, ou o secretário, eu estou lá brigando por um interesse, não é da minha cidade só. Lógico que minha cidade está ganhando. Sim. É o seu caso, por exemplo. Exatamente. Tá certo? Você vai lá para brigar, não é apenas uma região, você vai falar sobre o BH de um modo geral. É um projeto para BH. Para BH, não é isso? BH Você vai tá favorecer não o bairro que você foi votada só, mas você está atendendo toda aquela população de todo o estado, de toda a região de Belo Horizonte. Essa que é a verdade. Então, isso é que é importante, é muito importante. Eu sempre agi dessa forma. E por isso que eu posso dizer que as diversas vezes, não foi um mandato só, foram vários mandatos de presidente de associações, né? Eu sempre abria caminho, não para a Prefeitura de Nova Lima só. Eu sempre tive a satisfação de estar brigando ali para todos. E sempre com bons resultados. Sim. Tá Então, o certo? resultado tá Isso aí, né, é Vitor? que é importante, não é isso? Como eu falei mais cedo, quando a gente fala de Nova Lima, não tem como a gente entender o passado de Nova Lima, né? E o Vitor faz parte dessa história. E isso é interessante, obrigação da gente, muito legal falar sobre isso. Eu falei mais cedo lá no café, vou repetir o café toda hora para ver se volta o convite, né? Eu falei sobre o café, que eu estava perto de duas pessoas que, apesar de terem, né, em momentos diferentes, a Day iniciando na política, né? E o Vitor já com esse histórico. Mas é muito fácil, por exemplo, quando eu falo da Daiane, né? Quando eu falo do trabalho, quando eu vou falar sobre ela como pré-candidata, eu não falo nem sobre política, eu falo sobre o trabalho. Né? E o trabalho dela fala por si só. A pessoa, conhecendo o trabalho dela, automaticamente tem interesse, né? Se, claro, interessar pelas pautas que ela defende, né? Vai comprar a ideia dela. É assim como falar do Vitor, né? Falar sobre, olha, o Vitor vem como candidato. Eu não preciso falar quem é o Vitor, não. O passado dele fala por si só. Eu acho que é isso, gente. A gente tem que construir, tem que ter legado e história, né? Para quem faz o trabalho, para quem faz, não precisa se preocupar com o título. O título vem. E a gente tem partido de uma tecla que para mim é muito importante, porque eu participei da campanha da DAI em 2020, estou novamente agora participando dessa campanha dela também, lá em BH, e eu falei uma coisa, se por acaso não for da vontade de Deus que a DAI venha com essa eleição para vereança, o nosso trabalho vai continuar. A Rede Solidária vai continuar, os trabalhos dos projetos sociais vão continuar. E é isso, porque a gente sempre fez isso, a gente faz isso, faz com muito amor. A gente não está criando projeto para a conseguir política, um cargo público, né? O projeto não é um projeto político, é um projeto social. É um projeto de vida, né? Na verdade, vida. acabou de virar um projeto de vida, né? Da minha vida, da vida dela, da família. Então, eu acho que é isso. A gente tem que conversar mesmo, tem que ouvir, né, as pessoas, trazer ideias novas, né? Convidar para que as pessoas tenham interesse em participar. Eu, por exemplo, o Cauã, que é um menino jovem que está sempre falando aqui, eu sou apaixonada com o Cauã, porque eu sempre chamo ele de discípulo do Nicolas, né? Porque eu espero que tenha muitos mesmo, assim como a Day se inspirou várias mulheres, ela inspirou a mim, tem inspirado outras mulheres, e é isso, gente. A gente quer estar perto de mulheres que entendam realmente o seu valor, o seu papel, a sua história, dentro da sua condição, né? Dentro da sua situação ali. Você pode ser uma dona de casa, mas seja uma dona de casa porreta, que entenda sobre os seus assuntos. Da mesma forma, se você for uma empresária. Eu só queria falar uma adendo rapidinho, para não esquecer disso, voltando aqui rapidinho lá no assunto da Jana, lá do Voo Azul. Sim. Nós vamos fazer um evento para as mães de crianças atípicas nesse mês das mães. E, gente, é tão interessante pensar nisso, quanto essas mães são mães solos, viu? Só para deixar esse dado aí, mães de crianças atípicas e solos, você imagina. Então, nós vamos fazer esse evento lá. Eu gostaria de fazer esse evento aqui também, para as mães, né, aqui da cidade, para as mães atípicas, principalmente essas que
que passam maior pressão, eu queria trazer fazer esse mesmo evento aqui, Vitor. Aí a gente pode organizar alguma coisa nesse sentido com as mães aqui. Conta com a gente. Eu quero falar sobre isso, porque... Conta comigo. Exatamente. Então, fechou. Conta conosco. Ótimo. Gente, vocês estão falando e eu estou pensando aqui, eu sempre fico raciocinando enquanto os convidados estão falando, sobre exemplo, né? Aqui a gente está falando muito sobre aprender. A gente aprende pelo exemplo e ensinar pelo exemplo, né? Vocês ensinam pelo exemplo e aprendem pelo exemplo. Vasculhando a história das pessoas, entendendo a história das pessoas. E aí, quando o Vitor começou, essa é engraçada. Quando o Vitor começou a falar, gente, eu estava pensando aqui, Rose, vou te falar uma coisa. Eu falei, meu Deus, o que ele vai falar? Porque o Vitor, ele é real oficial. Ele é real oficial, ele fala mesmo e ele coloca, ele é transparente. E eu estava lembrando do dia que a Roberta veio aqui, e a Roberta foi secretária de Educação na cidade, estava num evento apresentando o IDEB, né, falando que os meninos sabem ler, babá, falando do trabalho, da educação, né, a secretária dele falando, e um monte de criancinha assim, sentada, e sem falar nada com ninguém. Vitor virou, todo mundo sabe ler e escrever? Fulano, faz favor, sobe aqui, escolheu uma criança aleatoriamente. Fez um pitch com a criança. Coitado, primeiro aleatoriamente, falou, lê aqui pra mim. Não, nada, texto que ele... A criança foi lá e leu perfeitamente. Ai, que nossa. Gente, olha se isso não é transparência. Ele acredita tanto no trabalho do governo dele e das pessoas que apoiam ele, que ele foi capaz de fazer isso. Ele se colocou na Berlinda, né? Gente, deixa eu me colocar aqui na Berlinda. Quem sabe faz ao vivo, né, Vitor? Quem sabe faz ao vivo. A educação está fazendo sentido aqui, né? Porque a educação em Nova Lima é uma referência, né? Era, né? Ou foi. Caiu alguns pontos, a gente recebeu, Disso, infelizmente. não é culpa dos profissionais, não, sabe? É culpa realmente. Mesmo. Como é que eu posso aceitar e permitir que uma Secretaria de Educação muda 5 vezes no governo? Secretário. 5 vezes. Ou seja, não dá sequência funciona. nenhuma no trabalho, não tem uma lógica. Você uma pessoa de fora, não sei de onde, ótimo. Fica aí 6 meses, 7 meses, aí sai com problemas. Sai com problema sério que está no Tribunal de Contas, está mostrando isso hoje. Sim. Tá certo? Aí muda, entra outra. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é um crime, gente. Isso é criminoso. Você não ter responsabilidade, não ter conhecimento. Eu faço essas críticas, gente, não é... Ô, Vitor, mas você faz como papel como de cidadão, não é só, né? Justamente, então como é que eu posso aceitar o negócio? Hoje mesmo, eu não estou me lembrando nem qual foi o momento, que uma criança de 10 anos, hoje, alguém falou comigo que já no 4º ano, foi eu que te falei. Foi você moça que trabalha, que me ajuda na minha casa, é. A filha dela tem 10 anos, e a minha filha tem 6 anos. E a minha filha sabe ler mais eu não que era você, não. Você não, mas não tem problema nenhum, até porque foi uma crítica da mãe comigo em relação ao ensino da menina, né? E porque a menina estava na fase de alfabetização na época da pandemia, 7 anos, né? Foi naquele período. E aí ficou em casa com tablet, quem podia, a menina não tinha, ou seja, a menina não aprendeu nada naquele primeiro período. Hoje ela está com 10 anos, ela está na 4ª série, nunca tomou bomba, mas ela não sabe ler. Uma criança não sabe ler. Então, isso é uma defasagem. Então, foi uma crítica da mãe em relação a mim, a menina estudando lá na região. Então, a gente entende que, imagina, a dificuldade que essa menina vai ter quando ela chegar, por exemplo, numa fase de vestibular. Né? Aí você vai competir com a minha, por exemplo, e com outras que estão tendo oportunidade de estudar. Então, e aí isso é muito triste, né? Então, assim, não adianta a gente falar sobre, então não quero me envolver com política, não quero saber de política. Tá, mas isso aí você precisa informar, porque é a sua filha, entendeu? É o seu filho, né? É o futuro, então é o futuro. Então a gente tem que entender, peraí, o que está acontecendo? Porque se essa criança, se a gente passou por um período, ela passou por uma situação complicada, ela não teve condições, ela precisa de um reforço. Ela tem que ter um reforço, ela não pode ficar só indo para a escola por si só para merendar. Né? É importante a gente dar o lanche para a criança, tal. Tem muita coisa importante, mas essa criança precisa aprender. E a reclamação aqui dos professores é de gestão, que eles não você fez um comentário aí, trabalhar. eu tentei de todas as formas, né, quando eu estava na prefeitura. Para mim, um dos maiores crimes que foi cometido no nosso país foi justamente o fechamento das escolas. Sim. O fechamento das escolas. Por que eu falo isso? Principalmente escola pública. Escola particular, nem tanto, porque geralmente são pessoas numa situação melhor, que tem babá, tem não sei o quê, tem empregado em casa, né? Mas como você falou aí, você comentou sobre isso. O aluno não tem na escola aqui estou falando na minha cidade, aqui em Nova Lima, né? O aluno tem o quê? Tem orientação do professor, tem alimentação com qualidade. Aí esse aluno de periferia, se não tem uma obrigação para ir na escola, se não tem que ir lá, ele fica solto na rua.
Aí, resultado. O risco de ele contaminar com o outro é muito maior. Embora o índice da pandemia praticamente foi muito pequeno com crianças, né? Foi mínimo, parece que pelo menos Em relação De mortes? a Covid. Sim, Covid. foi mínimo. Foi mínimo. Então não havia nenhum motivo de cometer esse crime, porque prendendo as dentro crianças da em escola ele tinha orientação, ele Tinha tinha lanche. lanche. Não, alimentação. Nossa, cadê lanche? Não, Complexo, era né, almoço, gente? era Meu Deus. café da manhã. Então aquele negócio. Então, mas não, eu tentei fazer isso. Primeiro vem aí o que a mídia fez, esse desastre que cometeu, de pôr na cabeça de todo mundo que matava a criança, matava isso, matava aquilo, morria todo mundo, né? Muito bem, sem ter nenhum conhecimento. Aí faço uma pesquisa, que eu queria manter as escolas, 17% dos 8% dos pais queriam ter escola, os outros, os 82% não aceitavam escola. Eu Falei que a opinião pública... aí vem a manda. justiça também me proíbe. Quer dizer, então, aí isso, meu ministério, como é que eu agisse, se eu responder por um crime, morre uma criança dessa, E aí, né? E a responsabilidade cai no seu por outro colo. motivo, ia pôr nas exatamente. minhas costas. Que o negócio é assim, quer dizer, e eu É consciente, falei, isso é um complicado, absurdo que está se cometendo. Eu presidi a Grambel, cansei de falar isso. Embora o comércio na Ordinha praticamente fechou 10 dias ou 15 dias só. Eu não mandei fechar mais nada. Pior do que BH não foi, não. Ah. BH foi simplesmente É. a última. BH foi a última cidade a reabrir, né, na Foi a última pandemia. cidade. É. Então, que negócio, quer dizer, aí paga todo mundo um preço elevadíssimo. Capital de Minas né? Gerais. Esse que é o problema, É gente. triste. Vitor, a gente está com um tempo curtinho. Eu queria ler aqui alguns comentários e vou passar para a última pergunta para vocês. Patrúcia. Oi, Patrúcia. Petrúcia, eu tô falando, gente, vou aumentar o grau. Nossa parceira. Petrúcia Melo. Dai, parabéns, brilhante jornada. Você é uma inspiração. Gelison, melhorou. Ah, o som. Obrigada, Gelison. Adriana Janice. Vitor Penido, nosso pré-candidato à Prefeitura de Nova Lima, 6 mandatos. Uau, tem meu respeito. Graduai. Coração. Ivonelde Ribeiro Santos. Vitor, nosso futuro prefeito de Nova Lima, se Deus quiser. Não posso dar opinião, né? Jana, como a política precisa de mulheres fortes, mães conservadoras, mulheres que fazem acontecer, empreendendo. BH precisa de uma vereadora que nos represente. Dias, parabéns pelo seu trabalho. Gente, tem muito. João Vitor. Respeito máximo às mulheres na política. Desejo muito sucesso para vocês. A gente tem muito comentário hoje. Obrigada pela participação. Dai, você é brilhante. Parabéns. Vitor Penido é realmente muito autêntico. Isso mesmo, gente. É por isso que a gente admira e segue. Mas eu queria perguntar para elas, Vitor, uma coisa assim, que desde que eu comecei a compreender o trabalho de vocês, ficou assim, ressoando na minha mente. As pessoas têm a tendência em fazer uma ligação com o trabalho social com a esquerda e acha que a direita não... Parece que a esquerda se apropriou, né, pelo discurso, porque na prática a gente vê que é diferente. Como que vocês entenderam que é bom estar... o trabalho, né, dentro da direita que vocês estão envolvidos? Por que vocês decidiram por esse caminho político? E, Dai, você, o trabalho da Rede Solidariedade vai... Rede Solidária. O trabalho da Rede Solidária, ele alcança várias cidades, né, e as mais carentes, não é isso, Dai? Isso mesmo. Como que é a prefeitura dessas cidades? Ela é ocupada por que tipo de perfil político? Aí, boa pergunta, Letícia. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente... Eu falo para aqui, para essa câmera? Isso. É muito importante a gente ressaltar que não é virtude da esquerda fazer o bem. Não é virtude da esquerda fazer trabalho social. Eles têm um discurso muito bem feito, muito bem alinhado, mas a gente sabe que na prática eles não fazem nada. Muito pelo contrário. Eles exploram mesmo da pobreza para conseguir palanque eleitoral. Eu vejo isso na prática. Né? Eu sou empreendedora social já há 7 anos, atuando... firmemente, né, no terceiro setor, nos projetos sociais que a gente vai para o norte de Minas. Nós temos trabalhos em várias cidades do norte de Minas, cidades com o IDH mais baixo do Brasil. Tem uma das cidades que a gente vai, que foi por muitos anos o IDH mais baixo do Brasil, uma cidade extremamente vulnerável, extremamente pobre mesmo. Já teve casos da gente ouvir de criança comer biscoito de barro, lugares pobres mesmo.
E Jesus. eu já fiz essa análise várias vezes, Letícia, de quem são os prefeitos dessa cidade, cadê os vereadores, né? E nitidamente, assim, eu vou te falar das últimas 3 cidades que a gente tem feito um trabalho com muita efetividade, indo a cada 3 meses para essas cidades, são governos de esquerda. Os lugares mais pobres do norte de Minas são governo de esquerda. E aí? Né, eu acho que não tem estatística melhor do que essa, né? Então, eles não querem de fato tirar ninguém da miséria, eles não querem de fato levar. Eu falo muito, né? O melhor programa social é a geração de emprego, Sim. né? É a geração não tem pauta melhor pra gente, enquanto empreendedor social de direita, falar, não existe, não tem como a gente pensar em outra coisa para tirar a pessoa da pobreza, né? O trabalho é a melhor fonte para tirar essa pessoa da pobreza. Sim. A gente tem um trabalho de desenvolvimento social em uma das cidades que a gente faz, de Cristália, no norte de Minas, dá, sei lá, 4 horas de Montes Claros, né? E essa cidade já tem 3 anos que a gente está lá, e 3 anos fazendo um trabalho social, e a gente está levando para essa cidade agora, já está bem engajado, um trabalho de desenvolvimento social, de implementação de poços de tilápia, para a geração de emprego e renda para essas famílias. A Show. gente está fazendo uma pré-seleção de famílias atendidas pela rede solidária nas zonas rurais, então famílias que, né, já entregam um trabalho, mas que muitas das vezes não têm a oportunidade. Então, para a gente conseguir ajudar esse pai de família que precisa de um recurso a mais, a gente está desenvolvendo esse trabalho, né, de cultivo de tilápia para a geração de emprego e renda. Então, eu deixo aqui, né, para os nossos ouvintes aí, que está bem, as pessoas comentando e participando, a gente precisa entender que ocupação de espaço é ocupar de fato com responsabilidade. Então, quando eu falo, Vitor, tenho falado muito isso no PL, né? A gente precisa falar fora da caixa. A gente precisa parar de pregar para convertido. Vamos falar para outras pessoas, vamos em debates públicos, vamos em audiências públicas, onde a esquerda está lá levantando a bandeira do social, mas que na prática eles não fazem nada, né? Então a gente consegue ter argumento. Tem um grande amigo que tem um trabalho maravilhoso em São Paulo, que já foi referência, ele bate muito de frente com o candidato lá, o Boulos, né, que é muito da pauta do social, mas que na prática não faz nada. E esse amigo é um grande empresário, Felipe Sabará, e ele tem feito um trabalho que a esquerda, se juntar toda a esquerda de São Paulo, não consegue chegar a 1% do que ele faz enquanto empresário. Né? Então, né, na geração de emprego, ele fez um movimento na pandemia de conseguir empregar mais de 1.000 pessoas no McDonald's, assim, fazendo um trabalho incrível, tudo no setor privado. Então, a gente consegue fazer com muita excelência. Eu acho, sim, que nós somos um braço do Estado, né? Nós somos alguém que, né, estamos na ponta e conseguimos levar força, né? De uma forma muito mais efetiva, mas eu continuo batendo na tecla, né? A melhor forma de fazer o social é a geração de emprego e renda. Maravilha. O Dai, você fala uma coisa aí que eu tenho que fazer um complementozinho nessa parte, né? Além do problema da miséria, da fome, né? Principalmente crianças. Eu fico assim na tristeza muito grande quando eu vejo, por exemplo, hoje todos os municípios brasileiros, lógico, de acordo com o tamanho, se o município tem uma renda menor, é sinal que ele tem uma renda. Algumas exceções, eu posso citar Ribeirão das Neves, uma cidade realmente que deveria ter olhada por todos os governos, tanto o governo federal como o governo estadual. Verdade. Porque é uma cidade que tem uma receita pequena pela população. E uma população que... Mas que tem uns problemas de uma cidade grande, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo assim, por exemplo, educação. A educação tem que gastar 25% da verba com educação. Sim. Se você recebe R$1 milhão por mês, tá certo? Você tem que gastar R$250 mil. Na verdade, a cidade dessa tem 5 mil habitantes. E não tem mais do que 600 alunos. Pois é. Não tem mais que 10, 12% de alunos. É mais ou menos essa média. De modo geral, Nova Lima todo lugar desse jeito. Nova Lima tem 9 ou 10 mil alunos, nós temos 110 mil habitantes. Só para você ter uma ideia. Então, o Brasil todo é desse jeito. A média é mais ou menos 10, 12%. Aí vem o que é. Eu fico assim, como é que eu posso aceitar que tem crianças que passam fome? Se 90%, ou 85% ou 95% estão matriculadas, tem que estar matriculadas. Tá certo? Ou se não tiver, cabe o governo municipal e o governo federal e o governo estadual fiscalizar isso. Sim. Tem que buscar esse aluno. Eu sei de uma cidade chamada La Sance, para mim foi um absurdo. O pai morava a uns 20 quilômetros de distância, com uma casa só, e o Ministério Público obrigou a prefeitura a pôr um carro para buscar esse aluno para poder estudar a 20 quilômetros.
Eu falei, será que não é mais barato trazer essa família para perto da cidade? É lógico. Mas não, o Ministério Público falou que é um direito de morar no lugar que quer. Essa é a mentalidade do brasileiro. Isso não é hoje, não, tem alguns anos para trás. Eu era botado nessa cidade de La Sance, eu tomei conhecimento, foi eu os absurdos. Né? Então, a crítica que eu faço é justamente, o problema no Brasil, sério, muito sério, além desse problema da esquerda, querer abraçar o social, e aqui em Nova Lima eles abraçaram, mas não fizeram nada para o social. todo lugar. Só demagogia. Normal. Só demagogia. Usava dinheiro da educação num programa que eles fizeram aqui, tá certo? Da educação para eu gastar com vida nova, vida não sei o que lá, tá certo? Para vocês terem ideia. Então, resultado. Então, tem uma grande parte que, posso dizer, 60% ou 70% é por falta de fiscalização nos municípios brasileiros. Sim. Dá um exemplo recente que eu vi na Rede Record. Parece que foi Rede Record. No Maranhão, que é o estado mais pobre, com o menor índice de DH do Brasil. Mais de, me parece que 1 bilhão de desvios, dinheiro que foi levado para lá, para poder simplesmente problema da escola de tempo integral. E qual foi a punição disso até hoje? Nenhum. E eu, então, qual é o número de... só um adendo, que é o estado com o maior número de Bolsa Família. É o Nordeste do Brasil, quase tudo é desse jeito. O Maranhão, ele justamente. Ganha. Então é que eu falo. As coisas no Brasil tem que ter uma mudança. E só vai mudar se tiver pessoas no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, principalmente, pelo menos, não quer dizer que tem que ser 30%, não. Pode ser 40%, pode ser 50%. Hoje, não é 54% ou 53% da população brasileira de mulheres? Sim. Então pode ser 54%. Não é isso? Se uma Câmara de Nova Lima se tem 15 vereadores, pode ser 7 ou 8 vereadoras, nada impede. Mas desde que tenha comprovadamente que tem um projeto, de vida, que tem um trabalho, como é o seu caso, por exemplo. Aí eu sempre questionei isso. Eu nunca vi em Nova Lima um presidente do lado dos idosos se eleger vereador. Quer serviço mais importante? Hein? Eu nunca vi de uma corporação musical que banca, gasta com dinheiro ali, ser eleito, presta um serviço maravilhoso na área cultural. Você não vê isso. Olha a dificuldade que é. Então isso aí chama-se o quê? A população brasileira tem que participar e tomar conhecimento, parar com esse negócio de vender voto, de trocar voto por lata de cerveja ou por bucha de maconha. Esse é que é o maior absurdo. Que é um absurdo. É verdade. Então isso é que entristece a gente, que revolta qualquer cidadão de bem e que tem história. Não é vagabundão. Vitor, é muito importante o senhor trazer isso. Eu estava conversando com uma amiga delegada de Vespasiano e também pré-candidata a vereadora lá. E eu fiz um trabalho com ela de pelo menos 2 anos de convencê-la a entrar na política. E graças a Deus convenci ela depois de muita insistência, porque eu acredito no trabalho dela. Quando a gente fala em relação de mulheres ocupar espaço na política, é sobre isso. Não é qualquer mulher para preencher cota. São mulheres com propósito, mulheres que defendem valores, né, que a gente acredita, para de fato a gente ter essas mulheres que nos representam lá. Por exemplo, a doutora Nicole, delegada da Polícia Civil, tem feito um maravilhoso trabalho, né, como delegada. E agora ela, como pré-candidata a vereadora, as mulheres de direita e mulher precisa conhecer o trabalho dela, porque independente da visão política dela, o povo de Vespasiano precisa dela lá na cidade. Então é a gente ter essa visão, não é a mulher de fato, mulher na política, não é só a mulher entrar na política, mas a mulher com propósito, a mulher engajada, com trabalho, com história, é a gente pensar nisso, né? E a gente quer passar, né, Meire, essa mensagem que de fato mulheres se interessem por política, mas que de fato façam política, porque a Meire muito bem falou, ela não é política no sentido de pré-candidata a nada, mas ela faz política com responsabilidade. E é isso, essa mensagem que a gente quer deixar para as mulheres aqui. Bacana demais. Lembrando que são casadas, mães, cuidam dos filhos, cumprem um papel, né, de mãe.
A gente tem que dar uma... Eu acho que Todas nós tenho aqui falado somos muito sobre mães. isso, né, Meire? A dupla jornada não é fácil, assim, eu tô amamentando meu filhote, era para eu ter amamentado pelo menos há 4 horas atrás, mas estamos aqui com o maior prazer e, assim, meu marido entende o meu propósito, me apoia, então é muito importante também, assim, eu entendo primeiro o meu papel de mãe, de dona de casa, mas também entendo o meu papel importante na sociedade, né? Nunca, jamais vou inverter os papéis, né? Eu entendo o meu papel como mulher, como dona de casa, mas também entendo o meu papel enquanto empreendedora social, como pré-candidata a vereadora da minha cidade. Então, a gente tem feito um trabalho, né? Eu tenho mulheres aqui do meu lado, a Débora está grávida, me acompanhando aqui, a Meire me acompanha desde que eu me entendo por gente. Então, nós temos boas mulheres aqui nos representando e nos incentivando, né? Mulheres também que enfrentam essa dupla jornada que não é fácil. Você trouxe também, né? Você tem o seu filho, né? Vai fazer 7 anos agora. 7 anos agora, então são outros desafios que você vive. E a gente está aqui para somar força e, de fato, né, mulheres se interessem por política, mas sempre com um propósito. Formação de liderança, né, Vitor? A gente, mesmo como mãe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de liderança. Vai à sua escola, converse com a diretora, converse com o professor, interage ali dentro, né, para a formação da cultura dentro daquela escola, que a família tem que estar inserida, né? Isso. Não é só aí, não. É mais ainda. Não é chegar por pegar a criança e levar, pôr na porta e, ó, tá entregue. Aí o problema é seu, não. Não, exatamente. Participe. Olha o que esse professor que recebe o salário em razão do imposto que você recolhe. Sim. Tá certo? Isso é muito importante. Mas para encerrar, se a gente pudesse ficar até amanhã aqui, né? Pois é, para encerrar, gente, tem que encerrar. você falou aí a respeito, você tem uma criança de meses, né? Você já tem esse trabalho, e por que você faz isso? É a preocupação sua com o futuro do seu filho e com o futuro do nosso país. Sim. Que se nós não tomarmos posições como eu sempre tomei na minha vida, e sou agora um pré-candidato, não é para mim estar me candidatando mais. Sim. Não por falta de força, não por falta de vida. Sim. Era para mim falar, já fiz a minha parcela, já fiz o meu trabalho, mas não. Eu provavelmente eu vou sair candidato, vai depender ainda das convenções, por quê? Sim. Porque eu sou uma pessoa totalmente indignada, a palavra certa é essa, com o que acontece na minha cidade. Sim. Essa que é a palavra certa. Sim. Não é para cargo, não é para recurso, não é para salário, que eu nunca precisei de salário de prefeitura, Sim. tá certo? É por amor, é por obrigação que tem que ter isso. É o seu caso. Nova, mãe, criança pequena, amamentando seu filho ainda, e está aí, aqui, tem uma hora dessa, tá certo? Aí passando essa mensagem maravilhosa a você. Obrigada, e a Rose. Gente que faz, né, Vitor? Somos homens, são homens, são mulheres, olha eu aqui quase representando o outro lado. Não, são homens, são mulheres que fazem, né? São a gente engajado, somos nós engajados mesmo com propósito, né? Gente que faz, gente que não se preocupa se vai ter crítica ou não, a gente tá fazendo, né? Cumprindo a missão. Cumprindo a missão. Mas agradecer demais a sua presença aqui. Eu agradeço. Esse dia maravilhoso, essa tarde maravilhosa que nós tivemos, ficar te conhecendo, não te conhecia, né? Sim. Mas você pode ter certeza, da mesma forma que eu vi ontem uma mulher em São Paulo, falando na Jovem Pan, tá certo? Eu vi você hoje também da mesma forma, querendo servir. Né? Parabéns a você e a nossa presidente do PL Mulher Nova Lima, a Rose. E ó, você tem uma missão. Você programar para chamar, conversar e reunir, tá certo? Se Deus quiser, a bola é sua, viu? Tá bom? É isso aí. Uma boa noite. Boa noite já. Boa noite já, né? Uma boa noite. 7 horas da noite. É isso? 8 horas. E mais, um abraço. Um abraço para os homens, um beijo no coração de todas as mães e mulheres da nossa cidade de Belo Horizonte. Isso é muito importante. Muito bom. Posso deixar o nosso arroba aqui? Eu vou deixar o meu para as pessoas que querem me conhecer mais aqui de lá de BH, aqui de Nova Lima. O meu Instagram é @daidiasbh. O Instagram do nosso projeto é @redesolidariabh. E vai ser um prazer ter vocês lá, jovens, né, que estão assistindo a gente, jovens como o Vitor, que querem ser voluntários, jovens há muito tempo, que querem se engajarem mesmo, né, dentro do trabalho voluntário. Vai ser um prazer ter todos vocês. É só seguir a gente aí, mandar um oi, que a gente vai receber vocês com muito carinho. Verdade. Obrigada. Bem, parabéns. Obrigada. Obrigada, valeu demais. Que legal, gente. Bacana, show de bola. Show de bola. Estar aqui sempre. Eu quero estar sempre falando. Show de bola.